Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Toda terça-feira nós temos um encontro marcado aqui, onde a gente vai conhecendo aos poucos os médicos, os funcionários que fazem parte, do HCI. E isso é muito bom para nós. Eu volto a dizer que eu sou a maior ganhadora desse programa aqui. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcelo Mendonça Rodrigues. Nós vamos falar sobre videocirurgia. Olha que doideira, a gente vai saber dessa doideira. Dr. Marcelo Mendonça, bom dia, seja bem-vindo à Futura FM. Bom dia, Nilda, bom dia, Duarte, bom dia, ouvintes da Futura FM. É um prazer grande, enorme estar aqui, podendo bater esse papo sobre videocirurgia, tirar alguma dúvida de alguns ouvintes e falar um pouquinho da nossa realidade no Hospital de Clínicas de Itajubá. Verdade. Ô, doutor, mas vamos conhecer primeiro o senhor. De onde é? Sou nascido em Poços de Caldas, mas praticamente criado e filho de Itajubá, desde os 3 anos de idade por aqui. Então, essa cidade mora no meu coração. Sou um cidadão itajubense também, por tudo isso, de estar aqui há tantos anos, né? Me formei aqui, estudei aqui, faculdade, especialização. Nossa. Tive um tempo fora e voltei para casa novamente, literalmente para casa, né? Ô, doutor, como diz o mineiro, é fit quem? É fit quem, né? Meu pai é um aposentado hoje, né? Ele era comerciante aqui na cidade, tinha um bar e um restaurante ali próximo do mercado. E minha mãe professora, né, do ensino fundamental. Muito bem, doutor. Então é de casa. Exatamente. É de casa. Ô, doutor, deixa eu perguntar uma coisa, né? Videocirurgia. Até pouco tempo atrás a gente não conhecia essa técnica. Quando é que ela foi introduzida no país, doutor? No Brasil, essa técnica normalmente ela é recente, né? Não se fala em avanços da medicina. Isso. No final dos anos 80, ela iniciou no mundo com uma introdução para uma cirurgia por um sueco, né? Jacobeus, e veio introduzindo no Brasil no final da década de 80, aqui em Itajubá, praticamente no final dos anos 90, ela começou realmente a ser difundida e ser realizada. Então, uma técnica cirúrgica relativamente nova para que se fala em conceitos de medicina. Ok. Ô, doutor, o senhor formou aqui, mas foi embora. Formei aqui no ano de 1998, né, onde eu fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, também no Hospital de Clínicas de Itajubá. E depois fui trabalhar um tempo no interior da Bahia, né? Fiquei por lá por uns 7 anos, né? E depois voltei para casa, né? Voltei para continuar a história por aqui. Aí, doutor, o senhor fez alguma especialização nessa área de videocirurgia? É preciso fazer? Sim. Dentro da videocirurgia, você tem vários cursos de capacitação, né, para fazer as cirurgias nas diversas modalidades que tem, na área de cirurgia geral, aparelho digestivo, cirurgia bariátrica, cirurgia ginecológica, urológica. Então, você tem vários cursos que te capacitam para isso, né? Cursos de imersão, cursos que você tem a parte teórica e a parte prática, e depois começa a sua atividade profissional. A sua parte, o seu ramo é qual que é, doutor? O ramo é um pouquinho amplo, né? No interior a gente tem que, às vezes, fazer um pouco de tudo. Mas eu trabalho a parte de cirurgia geral, sou um dos plantonistas que fazem a parte do atendimento na urgência e emergência do Hospital de Clínicas, na parte da cirurgia. Trabalho como cirurgião também da parte do aparelho digestivo, algumas patologias que a gente opera, vesícula, via biliar, fígado. Sou da equipe também de transplante, de captação de órgãos e transplante hepático e renal do Hospital de Clínicas. Sou membro cirurgião também da equipe de cirurgia bariátrica. Nossa! Então fazemos um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Ô, doutor, então vamos tentar entender como é que é essa cirurgia, essa videocirurgia. Você fica com um computador na sua frente, isto? Exatamente. A videocirurgia, ela foi, um pontapé inicial foi dado quando se desejou ter um acesso mínimo à cavidade, evitar grandes incisões,
grandes cortes, né? E as mini laparotomias, pequenos cortezinhos, cirurgias pequenas, muito utilizadas no início pelos ginecologistas, foram sendo incorporadas por alguns cirurgiões. E aí até a própria videolaparoscopia ela foi iniciada também por um ginecologista. E no começo ela foi muito resistente por os cirurgiões, de uma maneira geral, achando que era mais uma modinha, que isso não ia emplacar. Né? Mas ela é uma cirurgia que você adentra uma cavidade já estabelecida, pode ser uma cavidade abdominal, uma cavidade torácica, né? Ou até videocirurgias que relacionam a cirurgias menos invasivas de otorrinolaringologia, neurologia, urologia. Então, há uma área bem ampla, onde pequenos incisões, pequenos portais de acesso a essa cavidade dão acesso à realização dessa cirurgia, através de um vídeo. Né? Ô, doutor Marcelo, mas aí coloca o que vai dentro da pessoa? Vai uma câmerazinha? Exatamente. A gente entra por uns portais, são chamados trocáteres, né? São as vias de acesso a essa cavidade, por exemplo, no abdômen, que seria a videolaparoscopia. A gente entra com trocáter de 5 milímetros até de 12 milímetros, e um desses entradas a gente coloca uma câmera acoplada num vídeo que fica externo ao paciente. E a cirurgia se dá olhando para essa tela de vídeo, fora do paciente, com uma câmera acoplada num dos instrumentos. E a sua equipe acompanha você? Isso. Te ajuda a olhar? Para uma cirurgia dessa, a gente precisa de uma equipe completa, né? Anestesista, em primeiro lugar, para deixar o paciente bem confortável, relaxado, para que a cirurgia transcorra de maneira correta. Uma equipe de auxiliares, né? E de instrumentador também é fundamental na cirurgia para ela transcorrer de uma maneira tranquila. Né? Umas cirurgias podem precisar de 3, 4 pessoas em campo para ser realizada. Opa, aqui em Itajubá, doutor, há quanto tempo já estamos utilizando essa técnica, principalmente no HCI? No final dos anos 90, a Quinta Itajubá tomou bastante proporção e foi sendo difundida e variada nas suas capacidades de serem feitas. Né? A primeira cirurgia aqui foi de uma retirada de vesícula por videolaparoscopia. Foi a primeira cirurgia realizada no final dos anos 90, né? E aí, a partir daí, outras cirurgias já foram acopladas ao hall de procedimentos que nós fazemos lá no Hospital de Clínicas. E como é que eu falo, doutor? A recuperação é melhor do que aquelas antigas? Exatamente. Cortar aqui. Exatamente. Acho que a gente vê pelas grandes incisões, né, as cirurgias laparotômicas, né, quando você abrir o paciente, fazer aquele corte grande no abdômen. Nossa Senhora! Aquilo a gente sabe, estudando pela fisiologia, de que demanda uma resposta metabólica, imunológica, endócrina. Quer dizer, o paciente ele é um trauma, é como se fosse um acidente, um politraumatismo que ele recebe, a cirurgia em si, e acaba dando muitas dessas respostas inflamatórias, onde perpetua muita dor, dificuldade de alimentação precoce desse paciente, dificuldade ventilatória, complicações pulmonares, hérnias incisionais, né, que o ponto abre, aí tem que refazer aquela parede abdominal. E com a videolaparoscopia, você tem uma melhora absurda em tudo isso, né? Tem menos dor pós-operatória, menos infecção, maior rapidez em alimentação, alta mais precoce, minimiza muita resposta inflamatória, e o paciente volta para suas atividades laborais com muito mais precocidade que uma cirurgia aberta. Aí, doutor, mas e quando não puder fazer por essa técnica de vídeo? Quando que você percebe que não vai dar para fazer essa técnica moderna? Vai ter que ir para o corte. Existem algumas limitações, né? Hoje em dia, com o avanço tecnológico, não só das câmeras que a gente entra, com a câmera hoje em dia são em HD, as fontes de luz são potentes, você tem uma definição melhor da imagem. A gente tem uma ampliação da imagem, para você ter uma ideia, Nilda, de 10 a 20 vezes o tamanho real. Nossa! Então, em câmeras de alta definição, você consegue enxergar muito bem o que está sendo operado, o que vai ser resolvido. Mas existem limitações. Digamos que esse paciente foi para uma cirurgia aberta, teve um corte grande e gerou várias aderências. Uma das complicações de cirurgia são as aderências intestinais, aderências com o próprio intestino, com a parede, com o fígado. E aquelas aderências podem estar firmes e ser dificultosas a liberação delas para se ter uma cirurgia com segurança. Se for muito inviável, nesse momento você acaba abortando o momento dessa cirurgia e indo para uma cirurgia aberta, porque ele já tem uma cirurgia pregressa. Gravidez é um fator de risco contraditório, porque primeiro trimestre o medo muito da teratogênese, né, da má formação fetal. O terceiro trimestre, o útero já tem um tamanho que ocupa grande parte da cavidade, então limita-se algumas cirurgias. O segundo trimestre é liberado com bastante segurança.
Então, olha, gente, só para dar uma recordada aqui. Primeiro, faça uma pequena incisão, introduz a câmera lá. Isso. E os instrumentos. Os instrumentos por outra visão direta, vamos dependendo de cada cirurgia, a posição dessas outras pinças vão ser colocadas para que esteja uma apresentação, né, que você consiga enxergar bem o que deve ser operado com segurança. Agora, eu perguntar uma coisa para o senhor, o doutor Marcelo. O senhor falou em vários tipos de cirurgia que hoje podem ser feitas por vídeo. Aqui no HCI, quais os tipos que... Uma lista grande aqui. Doutor? A mais feita que foi a primeira a ser feita realmente. A primeira foi uma apendicectomia por vídeo, né, na história de um procedimento ginecológico, né, em 1985, por aí na Alemanha. Mas aqui no Hospital de Clínicas de Itajubá, a gente faz, a maioria das vezes, colestectomia, retirada da vesícula biliar por cálculos, por inflamação. Né? A cirurgia de apêndice, o apêndice que inflama, ele pode ser retirado por vídeo, através de 3 furinhos só no abdômen. E aí a dúvida do pessoal, mas vou fazer 3 furinhos, eu posso fazer um cortezinho que é do mesmo tamanho se somar todos os números do trocáteres. Mas um dos benefícios da cirurgia por vídeo é ter menos aderência intestinal, que a gente falou que pode ser um fator inviabilizador no futuro de uma outra laparoscopia. Uhum. Então, a cirurgia da apendicectomia, quando no termo popular, ela supurou, ela estourou, está cheio de pus no abdômen. A vídeo, ela te dá acesso a toda a cavidade. Eu consigo lavar você por 3 furinhos. Que legal! E você ter uma recuperação excelente, muito mais rápida e ir embora para casa. Nossa, doutor, eu fiz quando eu era menina, mas assim, arrebentaram com o meu corpo. Corte grande. Corte grande, ainda fizeram um buraquinho para colocar o dreno. Né? Para eu livrar, só fazer uma cirurgia plástica, então. Mas nós fazemos também, Nilo, aproveitando que a gente faz outras cirurgias, não só de apêndice, de vesícula, né? Cirurgia bariátrica, né? Que eu faço também parte da equipe da cirurgia bariátrica, a gente faz por videolaparoscopia também. O método aberto, quando o convênio não viabiliza, né? Mas a laparoscópica ela é muito fácil de ser feita também, você consegue ter uma visão bem interessante da cavidade. Cirurgias ginecológicas, meninas jovens que têm o ciclo irregular, acaba desenvolvendo alguns cistos e rompem esses cistos, causa uma hemorragia intraabdominal. Você, por videolaparoscopia, você lava todo esse sangue, aspira e trata definitivamente isso daí. Retiradas de rim, já foi feito aqui em Itajubá também. Retiradas de próstata de maneira radical por videolaparoscopia, sem necessidade de corte. Tive a honra de participar, por ser parte de captação renal também, de uma captação de doador intervivos, né? Um familiar doou para outro um rim, e nós retiramos o rim desse doador por videolaparoscopia. Retiramos através de uma incisão pequenininha, só para sair esse rim e ser implantado no outro receptor que estava na sala ao lado. Meu Deus! Então foi uma coisa inédita aqui, muito... Há quanto tempo, doutor, foi realizada essa cirurgia? Isso tem, acho que uns 3 anos, 3 anos. Ô, doutor, dura em torno de quanto tempo um procedimento desse, de um transplante? Porque teve aqui seu colega, o doutor Alexandre, ele disse que ficou 10 horas. Isso. Foi isso? Eu fiquei, que é isso? 10 horas. E nesse seu caso de rins, é o mesmo tempo? Não. O processo de transplante ele é complexo, né? Se a gente analisar desde a captação até o implante, que é um outro tema para a gente falar, mas ela é demorada, né? A cirurgia ela tem que ser delicada. Num doador intervivos, então, mais delicada ainda. São 2 pessoas que devem permanecer vivas após o procedimento, né? Então, a cirurgia ela é feita com bastante cuidado, né? Às vezes eu posso ter uma cirurgia chamada híbrida, né? Eu abro um pouquinho o abdômen, eu entro com a mão para auxiliar o que eu estou fazendo por vídeo, né? Que é chamada hand assisted, né? Que é a cirurgia assistida por mão, que ajuda muito em alguns casos, cirurgias hepáticas, cirurgias renais, cirurgia de cólon, que podem facilitar e encurtar esse tempo cirúrgico, né? Porque o tempo cirúrgico vai depender da anatomia do paciente, do que você está tratando, se é uma cirurgia eletiva ou de urgência, se existem aderências ou não. Então, a cirurgia ela tem que transcorrer no tempo que a anatomia permitir, que a técnica lhe permitir. Mas o normal é quanto tempo, doutor? Estou imaginando vocês aqui numa sala de cirurgia. Varia. Tem cirurgias que são rápidas, por exemplo, laparoscopia para uma retirada da vesícula, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, se você vai fazer um exame complementar. Pode outras demorar um pouquinho mais, umas 2 horas, 2 horas e pouquinho.
Então, a vídeo ela é uma inovação realmente importantíssima que os hospitais devem ter para se ter uma cirurgia melhor. Como né? é que chama Menos mesmo essa cirurgia para emagrecer? Cirurgia bariátrica. A bariátrica. Ela leva quanto tempo, doutor? Umas 2 horas? 2 horas. Olha, 2 eu horas e chutei pouquinho. legal, hein? Mas ela pode ser Deus. feita em menos tempo, à medida que for ganhando também expertise de toda a equipe, elas vão caindo cada vez mais o tempo. Ô, doutor, e as famílias conseguem ter essa visão, assim, que esse tipo de cirurgia é melhor? A moçada, eu acho que já encara numa boa. Estou falando pessoal mais das antigas. Eu acho que sim. Né? Não é um apelo estético, né? Que você fala, vou fazer pequenas incisões, cortezinhos pequenos. Isso também é um benefício da cirurgia videolaparoscópica. Mas o insulto que se provoca no organismo, que eu disse aqui antes, ele é muito menor. Então não tenha dúvida que o benefício para ser realizada, com as suas indicações e limitações, elas devem ser respeitadas, mas ela não tem dúvida que ela seja melhor. Ok. Bom, quem está nos acompanhando aqui é a Renata Salles, Ovídio, Joyce Mendonça, Sebastião Bubu. Bom dia, Nilda e doutor Marcelo, grande cirurgião. Grande amigo. Sebastião trabalha com a gente lá no hospital. Seleno Glauber. Nilda, manda um abraço para o doutor Marcelo Mendonça Rodrigues. O Seleno também é um cirurgião nosso vascular lá, muito competente e excelente profissional. Ah, é seu colega? Sim. Joyce é minha esposa, né? Também tem que fazer a nossa coisa caseira aí, né? E a Renata, muito amiga também. Ah, Joyce é sua esposa. Sim. A Renata Salles está dizendo, excelente pessoa, excelente médico. Professora Luciana, sai daí. Eu brinco com o computador no ar aqui. Professora Luciana, estamos com saudades do meu irmão e do meu sobrinho Rafael. Desde o início da quarentena não pudemos mais estar juntos. Beijo, Marcelo. Meu e do papai. Sua irmã? Minha irmã. Ah, que legal. E olha, tá matando a saudade aí da família. A Mariana Marins está por aqui, a Neide de Curitiba está mandando um bom dia. Eleni Mendes, parabéns, Nilda, excelente médico, doutor Marcelo, cuidou do meu cunhado. Agora vai ser difícil o senhor recordar. A Camila Andrade, doutor Marcelo, excelente médico. Joyce Mendonça, esse doutor é top. Que bom, hein? Que bom. Vanessa Tites, excelente profissional e muito humano. Está mandando abraço também. Obrigado, Vanessa. Sirlene Moreira, doutor, você é top. Deus continue abençoando sua vida. Amém. Paulo Adame está dizendo que você é top e está mandando abraços. Um grande abraço, Paulo. Simone Prisco Fonseca está te aplaudindo. Marluza Salles, o Seleno Glauber. Nilda, pede para o Marcelo explicar a diferença entre a videocirurgia e cirurgia robótica. Já tem aqui, doutor? Não, ainda não. Acho que até um tema a gente vai estar discutindo isso talvez em algumas outras reuniões, mas cirurgia robótica ela é uma evolução, né, também da cirurgia minimamente invasiva, né, que tem outras vantagens importantes para a realização de muitos procedimentos, que às vezes até havia uma limitação pela laparoscopia, mas que ela vem agregar a uma tecnologia um pouco mais avançada, com uma visão 3D, né? O cirurgião não opera do lado do paciente, ele opera num console, como se fosse outra salinha para ele ali que ele vai fazer os movimentos. E as pinças são mais articuladas, elas têm movimentos mais amplos, eu consigo fazer uma cirurgia com menos tremor, ele compensa o tremor, às vezes, da mão do cirurgião. Porque um dos detalhes da vídeo é você estar operando por pinças grandes, que tem às vezes 40 centímetros, 30 centímetros, que pequenas vibrações aqui fora vão dar grandes tremores lá dentro. Imagina uma imagem de 20 a 30 vezes, né? De 10 a 20 vezes de aumento. Então o robô compensa um pouco o tremor do cirurgião e pode fazer cirurgias um pouco bem mais delicadas e bem mais técnicas. O grande problema do robô seria o custo.
Né? Hoje em dia, a gente sempre esbarra nessa dificuldade do custo. Ô, doutor, hoje, devido a essa quarentena, doutor Marcelo, alguns médicos estão atendendo por vídeo. Vai pegar essa moda, doutor? Acho que nós vamos sair um pouquinho diferente dessa pandemia. Né? Alguns hábitos vão ser incorporados, né, no nosso dia a dia, não tenha dúvida, dia a dia profissional e pessoal, né? A cirurgia ela sempre foi um pouco questionada pelos conselhos na época desse atendimento à distância, porque evita... tem muita informação que nos dá quando o paciente adentra o consultório, ele entra, o jeito dele caminhar, o modo dele respirar, dele se postar, a face dele, às vezes você não consegue ter essa percepção legal por vídeo. Nesse momento ela é autorizada, mas acredito que logo, logo ele deve retomar ao normal, que eu acho que o contato pessoal médico-paciente ele é fundamental para muita percepção num diagnóstico mais efetivo. Ô, doutor, o que é cirurgia no trauma? Cirurgia no trauma, um paciente politraumatizado, um capotamento de carro, ele tem uma lesão às vezes de víscera oca ou de víscera parenquimatose, que a gente chama fígado, baço, ele chega ao hospital com dor abdominal, passa-se por screenings de exames ultrassonográficos, tomográficos e às vezes identifica que tem uma lesão, por exemplo, no fígado, um hematoma no fígado e com líquido solto na cavidade, que pode ser sangue, pode ser bile, pode ser conteúdo intestinal, conteúdo gástrico. E na dúvida entre você fazer uma cirurgia que pode ser mais conservadora, hoje em dia você tem a videolaparoscopia diagnóstica e muitas vezes terapêutica. Você entra através dessa incisão, pequenininho, de 1 centímetro, 1,5 centímetros no máximo. Você introduz uma ótica, introduz às vezes 1 ou 2 pinças e faz um inventário da cavidade. E vê, já guiado às vezes por exame de imagem, o que você vai fazer. Então, no trauma hepático, você não precisa abrir às vezes o paciente. Você lava aquele sangue, identifica a lesão, coloca-se um dreno por aquele buraquinho e acompanha o paciente, às vezes, no pós-operatório, e isso pode ser o suficiente. Ô, doutor, e na cirurgia oncológica, doutor Marcelo? Oncológica também é um grande avanço a laparoscopia para ajudar a recuperação e o estadiamento da doença. Estadiamento é quando a gente vai saber que grau de avanço essa doença está, em que momento eu estou fazendo o diagnóstico. A gente sabe que as incisões, eu falei do trauma cirúrgico, a resposta imunológica, o tumor, o câncer, quando você tem algum processo que desvia a imunologia do organismo, está combatendo aquele tumor, que é um corpo estranho, identificado por ele, se eu desvio a tensão imunológica para tratar, por exemplo, uma recuperação de uma cirurgia, ele pode predispor que esse tumor avance de maneira mais rápida. E a videolaparoscopia ele pode entrar para nos fazer um estadiamento cirúrgico. Eu entro com a ótica, olho aquele tumor intraabdominal, vejo se tem implantes na cavidade, no peritônio, que é a membrana que reveste a cavidade, colho esse líquido, colho essa amostra e consigo, por minimamente invasivo, fazer um diagnóstico já de uma lesão mais avançada, firmar o diagnóstico com a biópsia, com o exame complementar, se a gente não tiver por outros métodos, e aí instituir o tratamento quimioterápico e depois, às vezes, levar esse paciente para a cirurgia definitiva. No seio também, doutor, é utilizada essa técnica? Não, no seio não. Talvez para investigar, às vezes, linfonodos, axilares, pode ser, mas no seio não. Cirurgia de superfícies, elas são menos aplicadas. Doutor, existe associação dessa cirurgia por vídeo com a cirurgia aberta? Tem como fazer as duas ao mesmo tempo? Existe o que eu te falei, a cirurgia chamada híbrida, né? Eu faço grande parte da cirurgia, né? Dissecção, separação dos tecidos, ligaduras vasculares, e no momento de finalizar a anastomose, uma emenda de um intestino, por exemplo, de um colo, eu posso fazer uma pequena incisão, trazer esse intestino para fora, faço a emenda dele fora e devolvo ele para a cavidade e está encerrada a cirurgia, chamada cirurgia híbrida. Ou a Hand Assisted Surgery Laparoscopic, né, que é um nome bonito aí, que é a cirurgia assistida por mão. Nossa, mas é muito bom estar sabendo que o nosso hospital de clínicas está com esse avanço todo, doutor. Estou encantada. Isso acompanhando realmente as grandes evoluções dos grandes centros, né? A gente tem que acompanhar, né? A Rosângela Silva está por aqui, Joana Angélica, a Alessandra Fátima Dias, excelente médico, sucesso hoje sempre, abraços Nilda, beijo, muito obrigada, Norival Freitas Alquimia, Carlos Augusto Martins, Carlos Henrique, excelente profissional.
Ai, doutor, o senhor está com tudo, hein? Ó, que bom, hein? O Kleber Voironilda, parabéns pelo grande convidado de hoje. Excelente médico e principalmente um excelente ser humano. Que bom. Ah, agradeço, que Kleber. coisa boa. Doutor, tem alguma coisa, doutor Marcelo, que o senhor queira acrescentar que eu, por ignorância mesmo, não fiz a pergunta? Não, acho que a gente abordou bastante temas legais aqui, né? Falando bastante da nossa realidade do hospital, né? E a gente sempre coloca ali de portas abertas a estar avaliando os pacientes, receber os pacientes para estar fazendo o nosso melhor trabalho. Né? Ô, doutor, quando o senhor vai fazer essa cirurgia, o senhor explica bem para a família. Com certeza. Né? Uma das necessidades, às vezes você me perguntou antes também, da gente ter que converter, né, uma cirurgia por vídeo e transformá-la em aberta, às vezes são lesões acidentais ou lesões que acontecem que nós não conseguimos resolver por vídeo laparoscopia. Nesse momento, a gente tem que transformar essa cirurgia numa cirurgia aberta, porque a segurança do paciente tem que ser em primeiro lugar. E quando eu não consigo atingir a mesma qualidade na vídeo por um procedimento que eu faria assim aberto, eu devo recuar e voltar. Isso a gente tem que falar para o paciente que tem o risco, apesar de ser raro, mas o risco da necessidade de conversão para via aberta. Né? O doutor, o senhor é flamenguista? Nossa, com muito orgulho. Muito feliz, hein? Legal. Bom dia, excelente entrevista. O doutor Marcelo é um espetacular profissional. Além de uma pessoa maravilhosa. Meu compadre, um grande goleiro de handball. Isso. Fabrício, um flamenguista que está aqui. Fabrício, um grande amigo e irmão aí. Legal, doutor. Então tá aí, doutor. A gente fala tudo isso ser realizado, né? Para a gente ter tudo isso, Nilda, no hospital de clínicas, né? Tem que sempre enaltecer o trabalho da diretoria, que coloca condições técnicas para que todos nós possamos fazer o nosso trabalho com excelência. Gestão, né? É tudo, Gestão, né? é tudo. A gente conseguir essas condições de técnica, de tecnologia, de pessoal, de pessoas, né, que são importantíssimas para o nosso trabalho funcionar. Né? Então, todos os diretores do hospital, no nome do Dr. Rodolfo, do Dr. Kleber, que fazem todo o seu trabalho ali nos bastidores, que não é fácil, né, tentar administrar. E eles não querem vir ao meu programa, eu fico brava, doutor. Seria ser excelente entrevista com eles aqui. Pois é. E transformar realmente ali a nossa cidade, a nossa região, porque Itajubá já é referência, não só na região, mas até nacional. Quando você falou do doutor Alexandre aí no transplante cardíaco, o transplante hepático do qual eu participo, vamos falar que uma cidade de 100 mil habitantes no mundo não tem uma cidade de 100 mil habitantes que faça um transplante hepático. E nós fazemos, isso é um orgulho para a nossa instituição e a nossa cidade. Né? E lá dentro do hospital, quer dizer, a gente tem um instrumental de pessoas assim que são fundamentais para tudo funcionar. Enfermeiras, técnicos de enfermagem, instrumentadores, pessoal de limpeza, farmácia, recepcionistas. Então, todos eles são fundamentais para que tudo funcione bem e o nosso trabalho possa ser feito de maneira bem efetiva. A gente não esquece nunca dos nossos residentes, né, que trabalham com a gente, que são jovens médicos que estão especializando em cirurgia, que eles também são fundamentais para que muita coisa desburocratize e a gente consiga rapidez e agilidade para o nosso trabalho. Ô, doutor, essa cirurgia, esqueci de perguntar, o SUS Bank é particular? Como envolve algumas tecnologias, ainda não temos o credenciamento para estarmos fazendo a cirurgia pelo SUS. Pelo custo, financiamento, existem esses trocáteres, que são essas vias de acesso, que são um pouco caras, às vezes alguns clipes, endogrampeadores, utilização de tecnologia de tesoura ultrassônica. Então, a gente fica um pouco restrito, às vezes, para a área do SUS, e ela é mais assim para convênios e particulares, que ela tem uma liberação mais efetiva. Ok. Uma pena. Uma pena mesmo. Que lutar para que isso logo seja universal e todo mundo possa utilizar essa tecnologia. Mas a gente chega lá. Aqui, ó, Vitor Ferreira Gonçalves. Parabéns, professor Marcelo Mendonça. Abraços dos residentes do Hospital de Clínicas de Itajubá. Acabei de falar deles aí. Acabou de falar, hein? Marcelo, que bom. Ai, que Deus te abençoe. A nós todos. A Paloma Belo está dizendo que o doutor Marcelo é excelente cirurgião. Alexandra Fátima, Nildo Bittencourt
e Flamengo. É que todo mundo sabe que eu sou doente, doutor. Somos dois. Somos dois, né? Célia Aparecida da Silva Oliveira, tem orgulho de trabalhar com o doutor Marcelo no Hospital de Clínica. Adoro o profissionalismo dele, ele é um grande amigo. Que bom, um abraço. Delícia. Doutor, se a gente ficar aqui, ó, o senhor vai ficar recebendo elogio o dia inteiro. Coisa boa, isso é muito Coisa bom. boa. É Quem uma, não gosta, né? É uma resposta, né, doutor? É o trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Bacana. É igual quando o senhor acabou de falar aí que nós somos um hospital de referência já por todo esse trabalho que ele apresenta, e o itajubense reconhece e tem orgulho. Quando eu coloco alguma nota aqui referente a transplante ou algum acontecimento lá, as pessoas entram, comentam, compartilham, o que eu acho muito bom. Peraí, tem mais uma pergunta aqui. Aqui. Doutor Marcelo, ela está querendo saber a sua especialização, doutor. Minha especialização, eu fiz a parte de cirurgia geral, né? Depois alguns cursos da parte de videolaparoscopia. E um curso também da cirurgia bariátrica, então sou cirurgião bariátrico. Fiz um curso de capacitação no Hospital Israelita Albert Einstein, na capacitação de transplante de múltiplos órgãos e captação, principalmente com foco no transplante hepático. Então, a gente tem essa formação diversa aí, bastante ampla. Doutor Marcelo, vamos qualquer dia falar sobre esses tipos de transplante. Eu tenho tanta curiosidade Será um prazer. De conhecer. Até eu brinquei com o doutor Marcelo, doutor Alexandre. Falei assim, nossa, doutor Alexandre, queria tanto assistir uma cirurgia dessa. Aí você pode ir, mas se você desmaiar, você vai ficar no chão. A nossa ouvinte ainda está aqui, doutor. Ainda está aqui. Se o senhor tem consultório, qual local que o senhor atende? Deixa eu ver quem que é essa aqui, doutor. É a Anaísa. A Anaísa trocou de celular. Tem consultório, sim. Eu atendo ali no Espaço Médico, que é próximo ali da Rua Nova, no início da Rua Nova, na Rua Presidente Roosevelt 33. Em frente à antiga... É perto do Cicobi. Perto do Cicobi. Perto do Cicobi. É um prédio... Próximo da rodoviária ali. Que horário que o senhor atende, doutor? A agenda tá um pouco bem flexível, né? A agenda atendo segundas, quartas, às vezes sextas-feiras, né? O restante a gente está ocupado ali com as atividades no hospital. Faço também atividade de professor, né? Na Faculdade de Medicina de Itajubá também, né? Nossa. Que é associada a tudo isso. Jesus amado. Trabalho com os alunos lá do 6º ano, que estão no ano de formação, no último ano de formação deles, a gente dá a parte de cirurgia geral também. Uhum. Com a pandemia, está trabalhando menos, doutor? Para a gente não diminuiu, não, né? Para médico não tem jeito, né, doutor? É aí que a gente entra mais em disputa, né, contra esse mal todo que está assolando a todos nós. Bom, gente, com muito prazer, hoje eu conversei com o doutor Marcelo Mendonça, falamos do tema, né, videocirurgia. Eu garanto que nós aprendemos um pouquinho e a nossa ouvinte quer saber o número do seu telefone, lá da sua clínica, doutor. Lá é 3623-5567. 3623-5567. Atende pela Unimed, doutor? Sim, atendemos Unimed. Sim. Ok, já enviei aqui. Nossa, Anaís, eu tenho que sair do web. Ela ainda está aqui, querendo fazer pergunta. Doutor, mas mais uma vez, muito obrigada, valeu de montão. Eu que agradeço o convite e o prazer estar aqui com você. Jesus continue te iluminando. A nós todos. Nessa tarefa aí linda, linda, linda de salvar. Você sabe que no plano espiritual, quando a pessoa reencarna com essa profissão médica, ela passa por um tratamento especial antes de vir para a Terra. Então, você é especial, doutor. Nossa, obrigado. Gente, beijo com muito carinho. Até terça-feira. Vamos dar tchau, doutor? Tchau. Até terça, se Deus assim permitir.